Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, né? Chegando aí quase no final de 2022, esperamos que o Brasil possa se comportar melhor, né? Cada vez mais, e possamos ter aí uma economia mais abundantemente próspera, né? Porque é o que interessa a todos nós, porque economia próspera, mais riqueza, mais renda, mais empregos, enfim, a sociedade acaba prosperando cada vez mais em todos os seus sentidos. Neste momento empresarial do programa, vamos recebendo aqui a Loni. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Bom dia, Silvia, muito obrigada. E um assunto importante, né, Loni, que tu que trabalha nessa área empresarial, tem vários fatores que acabam determinando o sucesso ou não de um empreendimento empresarial. E um dos aspectos, um desses pilares é a questão do planejamento tributário. Uma empresa que tem um planejamento tributário eficaz, contundente e com fundamentos, ela está criando condições para ela cada vez mais avançar no mercado, progredir e prosperar, não é mesmo? Sim, bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes. E realmente, né, o planejamento tributário, então, o Brasil, ele é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Isso não é uma novidade para os gestores que lidam diariamente, né, com o fisco. E para conseguir diminuir, então, essa influência dos impostos no faturamento das empresas, muitas empresas elas recorrem ao planejamento tributário. E a princípio até pode parecer uma tarefa fácil, entretanto, ela envolve bastante conhecimentos. Para fazer um planejamento de qualidade, é preciso conhecer quais os tipos de impostos e quais são as suas características. E, além disso, é necessário também um profundo conhecimento da empresa, qual o ramo de atividade e o seu faturamento. E, com isso, é possível realizar algumas mudanças que irão permitir com que a empresa pague menos tributos, sempre seguindo a legislação. Então, nós temos aqui que é o planejamento tributário. O que é? Então, de uma forma bem simples, ele é um conjunto de ações, estudos e estratégias que buscam entender quais são os tipos de impostos e como eles incidem dentro de uma empresa. E nós temos, então, os principais tipos tributos, né? A empresa ela pode optar ou pelo Simples Nacional, que está dentro o MEI também, e o lucro presumido e o lucro real. Então, esses são os mais utilizados atualmente. A maioria das empresas é pelo lucro presumido ou lucro real? Pelo lucro presumido. Uma grande quantidade de empresas, ela opta pelo lucro presumido. Como é que funciona o lucro presumido? De modo geral. A tributação é sobre o faturamento. Essa é a diferença do... dentro do lucro presumido e do lucro real. Resultado, né? Do lucro Isso, real, e o lucro real, ele é sobre o resultado. E o lucro presumido, ele é um pouco mais fácil em termos de obrigações acessórias. Então, tem muita gente que opta por esse lucro presumido em função de ter uma certa... não ter um controle tão rígido, não ter tantas apurações, né, para eles serem feitas. É mais simples, né? Mais simples, isso, né? É mais simples porque ele tributa o faturamento. E aí o que acontece muitas vezes até é vantajoso esse tipo de esse sistema, mas muitas vezes a empresa ela está acostumada ou utilizou durante um período o lucro presumido, então ela acaba sempre utilizando e não é feito um estudo mais aprofundado, que é o planejamento tributário, para ver se ainda é vantagem para ela, né, ou se depois de algum período, né. E no caso nós também tivemos agora a pandemia, então as empresas elas muitas vezes uma atividade que era secundária durante antes, né, após pandemia ela se tornou como atividade principal. Então esse estudo esse planejamento tributário agora ele é mais importante do que sempre, né, que é bom fazer no final do ano, em geral, que as empresas fazem, né? Justamente por essa que ela pode acabar ganhando uma vantagem, né?
com esse estudo e sempre dentro da legislação. Então, ela é uma forma bem simples, de uma forma simples, explicando, né, o planejamento tributário, um conjunto de ações, estudos e estratégias, então, que buscam entender quais são os impostos, né, e como eles incidem dentro de uma empresa. E o objetivo de toda essa análise é garantir que a empresa cumpra com as obrigações tributárias e ressaltar também que todas as reduções elas são feitas de acordo com a legislação. Dessa forma, a empresa não estará infringindo nenhuma lei, né, quando passar a pagar menos impostos. E é importante, né, quando tu fala em pagar menos impostos, porque toda empresa ela precisa ter esse tipo de assessoramento, como a Aloni e o pessoal que vem aqui estabelece e oferece, porque, na verdade, essas questões são muito complexas e o empresário, às vezes, ele está focado no objetivo da empresa, ele não consegue também dar a mesma atenção e não tem a mesma especialidade para tratar das questões tributárias da empresa. E é importante dizer, o presidente Jair Messias Bolsonaro sempre diz o seguinte, que ele joga dentro das 4 linhas. Eles também jogam aqui dentro das 4 linhas, ou seja, dentro da legislação, aí há alternativas, há formas, há maneiras de se fazer e de obter melhor resultado para a empresa, ou seja, pagar menos imposto, por exemplo, dentro dessas 4 linhas, dentro do que estabelece a lei. Exatamente. Então, as vantagens do planejamento tributário, ele não é vantajoso apenas para grandes empresas que movimentam valores altos e possuem muitos funcionários, e ele também se mostra muito útil para os pequenos negócios. E é comum que os gestores das pequenas empresas, eles não tenham um conhecimento, um aprofundamento no sistema tributário brasileiro, e nesse sentido, o planejamento tributário ele é de uma grande ajuda por contar com o apoio de especialistas. E assim, a questão, o Simples, ele também é muito utilizado, e só que ele tem 4.800.000 é o valor máximo, né, para enquadramento pelo lucro presumido. Anual, né? 4 milhões e pouco anual. Isso. Então, o que aconteceu, por exemplo, um caso de uma empresa que ela tinha 2 unidades em Porto Alegre e que aí ela resolveu abrir mais uma unidade no interior do estado, num shopping, onde a locação é cara e ela fez todo um planejamento, e só que ela não se deu conta de que com essa unidade a mais ela sairia fora do Simples, porque o faturamento ia aumentar. Mais impostos. Isso. Então, ela acabou caindo num outro sem planejamento e ainda uma locação cara deslocou pessoas daqui para lá e o foco, e sendo que acabou que a empresa quase quebrou por esse motivo, né? Uma empresa que estava sólida, que estava bem programada, mas dentro dessas 2 unidades. É né? bom que tu tenha falado isso aí, né, Aloni? Porque, na verdade, assim, às vezes o empresário, não, eu vou fazer o que está dando certo, mas daqui a pouco dá um passo errado, um passinho, mesmo que não seja de má fé, mas por falta de conhecimento, Sim, e acaba nisso. Exatamente, porque o gestor da empresa, ele vê com amor aquilo ali, olha, né, agora, vamos lá, eu vou realizar o meu sonho, que é interiorizar, né, a empresa, no caso, e aí acaba caindo nisso, né? Tá e aí acaba tendo um custo muito alto também, né? E aí, às vezes, não... Aí coloca por água abaixo todo o trabalho de longa vida. Exatamente, muda o foco, aí deslocou os funcionários daqui para lá, com locação, com moradia, com uma série de coisas, e não aumentou nada financeiramente, né? Só deu prejuízo. Só deu prejuízo. Aloni, obrigado pela tua presença aqui. Eu fico muito feliz quando pessoas como a Aloni vêm aqui e dá esse esclarecimento, porque o objetivo do programa é exatamente alertar, esclarecer e dar um caminho para a área empresarial, porque sem as empresas, sem os negócios, sem a economia, o que resta para nós? Né? Então nós temos uma economia muito próspera do Brasil, tomara que continue, e ela será cada vez mais próspera e segura, nos oferecendo empregos, renda, para que nós possamos nos realizar profissionalmente e manter as nossas famílias através disso, através dos negócios, através de uma orientação boa para seguir um caminho seguro. Obrigado, Aloni. Até uma próxima. Muito obrigada, Silvio. Até a próxima. Olá.
Tivemos os escravos do século XX, os alcoólatras, os viciados de toda ordem, isso desde a antiguidade. Nos tempos dos faraós, a escravidão dos trabalhos forçados dos judeus. Os escravos do novo século agora são os mentais. Sim, justo os que terceirizam a sua mente e balizam as suas ações pela idolatria vazia e sem fundamento. Os que inclusive se curvam aos algozes, os que não escondem tripudiar a sua fé e os seus valores. Triste o Brasil dos tempos atuais. Escolhemos quem nutre a ira e fomenta a divisão entre os irmãos para nos dominar. Como disse Emil Fará no livro O País dos Coitadinhos, nós brasileiros temos a missão de tornar esta nação uma grande nação ou um vasto albergue. Você escolhe o lar onde quer ver seus filhos e netos nascerem, se criarem e viverem. A escolha é sua. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Economicamente, 2023 será um ano desafiador, ainda fruto da ressaca da pandemia. A maioria da população do mundo amargará ainda uma inflação alta e recessão econômica. A guerra com a Rússia e a Ucrânia colocou um pouco mais de gasolina nessa catástrofe mundial. No Brasil, não seria diferente. Bolsonaro e Lula, qualquer um deles, assumiria um governo com o cofre esmilinguido, com um rombo previsto de 100 bilhões para o orçamento de 2023. Como Bolsonaro e sua equipe ministerial iriam lidar com isso, não está mais em pauta. Só importa como ele encerrará o ano e fará a transição. Quanto mais tranquilo o processo, melhor para o Brasil e os brasileiros. De Lula, espera-se o óbvio, repetindo a mesma linha política com cunho populista de incentivos econômicos, estímulo ao consumo, crédito facilitado e incentivo a programas habitacionais. Na campanha, prometeu aumentar em R$ 200 o Auxílio Brasil e mais R$ 150 para as famílias pertencentes ao grupo por criança com até 6 anos de idade. Isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil, reajuste acima da inflação para os funcionários públicos e ainda um aumento real de 2% no salário mínimo, o que dá um montante, então, de mais 117 bilhões de déficit, completando, então, 217 bilhões de déficit para o ano que vem. Dinheiro que terá que ser fabricado. E a origem poderá vir de uma emenda constitucional, mudando o artigo 167A, que estipula o limite de gastos, que seria uma perda, ou das futuras reformas tributária e administrativa, e ainda todos deverão ser aprovados pela grande maioria do Congresso Nacional, cujo futuro presidente não tem maioria, o que reflete na complexidade dessa gestão devido à polarização das urnas. Particularmente, eu não creio em corrupção no próximo governo, pois haverá uma lupa em cada ação governamental, em cada ministro. O Partido dos Trabalhadores vai querer dar exemplo de honestidade para assim tentar reescrever a história. Eu creio sim em um aumento de inflação e temo o perigo da repetição da agenda econômica populista, sem racionalidade nos gastos e sem as famigeradas reformas necessárias.
Não podemos esquecer que o teto de gastos, as reformas trabalhistas e previdenciária, a autonomia do Banco Central e ainda diversas regulamentações fazem parte do nosso patrimônio, que é patrimônio de todo brasileiro e que deve ser ampliado para assim darmos um futuro melhor para os nossos filhos. Uma boa semana a todos. Bom, esse é um dos momentos assim, também muito esperados aqui do programa, que é o que trata da questão relacionada à Previdência Social, né? Os benefícios da Previdência Social, tal que, né? Isso envolve todos nós, todas as famílias e mais cedo, mais tarde, quem não está envolvido também estará. Por isso trago aqui o nosso especialista nesse assunto, que é o Dr. Marcelo Pereira da Costa. Marcelo, obrigado pela sua presença uma vez mais, né? E hoje eu vou lhe perguntar o seguinte, para que o senhor nos dê detalhes, esclarecimentos, nos ensine sobre a questão da revisão de benefícios da Previdência a partir decorrentes de reclamatórias trabalhistas, que é uma coisa muito comum, né? Silvio, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre uma satisfação participar desse programa que traz informações concretas que fazem diferenças na vida das pessoas. É uma questão, a revisão dos benefícios é uma questão muito pujante, porque as pessoas sempre quando se aposentam, vem aquele valor de benefício e muitas vezes elas podem ter direito a um benefício maior e muitas vezes conseguem recuperar essas diferenças desde quando foi concedido. O primeiro. Exatamente. Então, às vezes a pessoa tem aí um direito, um valor que não sabe, que não tem conhecimento, e quando busca orientação de um profissional, descobre que existe aquele direito, aquele montante a receber, e a pessoa pagou por aquilo, não é de graça. A pessoa, para ter o direito a uma revisão, ela tem que ter feito a contribuição correspondente. E dentre as possibilidades de revisão, está a consideração de reclamatórias trabalhistas. São dois aspectos que uma reclamatória trabalhista pode melhorar o benefício das pessoas. Ou acrescentando o tempo, e a pessoa consegue daqui a pouco ter um direito adquirido a uma legislação mais benéfica, ou se enquadrar numa das regras de transição de uma forma mais benéfica. Por quê? Porque teve um período de trabalho reconhecido numa reclamatória trabalhista e que não foi averbado no INSS. Quando se pega o resultado dessa ação trabalhista e se averba no INSS, muda o patrimônio de tempo daquela pessoa. Então ela passa a ter direito, pode passar a ter direito a outras categorias de benefício mais benéficas. Então o primeiro aspecto é aumentar o tempo da contribuição, com reconhecimento de vínculo. E o segundo aspecto é quando da reclamatória trabalhista surge o reconhecimento de direitos sobre os quais incidem contribuições previdenciárias. Então, a pessoa trabalhava, tinha lá R$2.000 de salário, hipoteticamente falando, mas teve uma reclamatória trabalhista que reconheceu horas extras. Uma média mensal de horas extras, vamos supor, de R$500. A empresa vai lá e incorpora tem que pagar os R$500 e sobre esses R$500 vai incidir contribuição previdenciária. E a empresa tem que repassar para o INSS. Então, aquela aposentadoria que foi calculada com base numa média salarial de R$2.000, terá de ser recalculada para uma média salarial, vamos supor, de R$2.500. Então, esse é o segundo aspecto. Primeiro, pode aumentar o tempo de contribuição. E segundo, pode aumentar o valor das contribuições. Qual é o tempo que se tem para fazer isso? Recente decisão do STF nos informa que conta-se o prazo para revisar o benefício de 10 anos, mas é a partir do resultado da ação trabalhista. As pessoas têm em mente, e é correto, que o prazo para se revisar um benefício da Previdência é de 10 anos depois de que sacou o primeiro valor. Mas, vamos supor, a pessoa se aposentou em 2010. Teve uma reclamatória trabalhista que foi julgada procedente, vamos supor, em 2015. Chega hoje 2022. Se pega um advogado inexperiente, que não está afeito à matéria, esse advogado pode dizer assim, não, passou o tempo. Passou, porque o senhor se aposentou em 2010, seria até 2020. Então. Não. O STF já reconheceu que para essas revisões, com base no direito do trabalho, se contam os 10 anos a partir do trânsito em julgado, do término da ação trabalhista. Então, essa pessoa poderia fazer essa revisão. Outra situação. Doutor, mas eu tive essa reclamatória trabalhista, ela foi julgada lá em 1990. Eu me aposentei agora em 2015, então não tem porque é muito antiga. Não.
Não importa, os 10 anos vão contar a partir de 2015 ali. Mas eu posso fazer a averbação daquela trabalhista que foi julgada em 1990 e ter hoje o resultado da minha aposentadoria acrescido, revisado e buscar atrasados. Então, as pessoas têm que ter essa noção de que, procurando um profissional, elas vão conseguir ter essa situação vista com um olhar técnico, com conhecimento dos detalhes. E um terceiro ponto que eu gostaria de trazer sobre esse tema, para nós encerrarmos essa visão geral, assim, as pessoas elas devem buscar fazer a reclamatória trabalhista dentro dos parâmetros que são aceitos para revisar o benefício. Então, assim, o que não pode ser feito? Se eu tenho uma reclamatória trabalhista que busca reconhecer vínculo, quando fizer a reclamatória trabalhista, faça a prova daquele vínculo. Se tem testemunha, escute as testemunhas. Se tem provas documentais, junte no processo trabalhista, porque muitas vezes, quando vem um acordo trabalhista, o acordo, e eu não estou falando contra os acordos, são formas de solução de conflito perfeitas e muito salutares para o sistema. Mas é bom para fazer o acordo, mas deixa para fazer o acordo depois que ouvir as testemunhas que estão ali, deixa para fazer o acordo juntando os documentos no processo, porque depois, quando for averbar no INSS, o INSS pode dizer, não, peraí, o senhor teve reconhecido esse direito na Justiça do Trabalho, mas não foi com base em provas, foi com base num acordo. Então, se você quiser ter reconhecido esse tempo trabalhista aqui comigo, tu vai ter que produzir essas provas agora, perante o INSS. Mas aí pode ser muitos anos depois, pode não ter mais contato com as testemunhas. O cara pode ter morrido também. Os documentos podem ter se perdido, pode ter falecido uma das testemunhas. Então, mas faz com base em provas. Quando faz a reclamatória trabalhista, junta as provas no processo, ouve as testemunhas. E outra coisa nas reclamatórias trabalhistas que a gente vê, a gente também tem essa atuação na Justiça do Trabalho. Faz esse acompanhamento, né? Faz esse acompanhamento. É que quando faz o acordo, às vezes a empresa impõe que esse acordo seja só com base em verbas indenizatórias. Por quê? Porque a empresa quer fazer o acordo com aquele funcionário, resolver aquela situação, mas não quer que incida contribuições previdenciárias. Alguns juízes da Justiça do Trabalho vão dizer que não pode ser um acordo nesses moldes. Outros juízes, em prol de resolver aquele conflito, aceitam que sejam tudo verbas indenizatórias. Mas agora, se faz um acordo só com verbas indenizatórias, não incidiu contribuição previdenciária. E se não incidiu contribuição previdenciária, não vai poder ter reconhecido aquele tempo no INSS. Então, é um conjunto de trabalho que começa na reclamatória trabalhista e vai culminar, às vezes anos depois, num benefício também na área previdenciária. Muito bem. Aliás, eu nunca entendi tanto de Previdência Social, até que o doutor Marcelo, a doutora Luciana e a doutora Isabel estivessem aqui no programa, porque além do conhecimento, porque uma coisa é tu ter o conhecimento da causa, e outra coisa é tu saber transmitir de maneira clara e persuasiva essa coisa. E eu aprendo muito com vocês. Então, eu tenho a certeza que você, telespectador, aí, que pode ou não estar incidente dessas questões, aí, ser interessado ou não, mas realmente é uma coisa que nós temos que ouvir essas pessoas que entendem e, quando for necessário usar isso, recorrer às pessoas que sabem dessas coisas, desses caminhos e descaminhos, né, que podem te levar a uma situação resolutiva interessante junto a essas questões que envolvem a Previdência Social. Então, Marcelo, muito obrigado uma vez mais e fico muito honrado. Então, então, de agradecer o seu profissionalismo, de ter esse programa, porque a gente tem essa intenção de transmitir, mas se não tiver o canal, a gente não consegue. Claro. E às vezes a pessoa, aquilo ali não incide na vida dela, mas incide na vida da esposa, do filho. Se não incide agora, poderá incidir no futuro. Então, isso é importante. Agradecimento nosso. Esse pessoal, o Marcelo, a Luciana e a doutora Isabel, são profissionais da primeira ordem, então é importante que as pessoas recorram a esses profissionais, porque aí você tem garantido aquilo, ou vai ter direito ou não tem, mas eles vão dizer claramente o caminho a tomar. Então, isso é muito importante, principalmente num momento como esse, né? Que a pior coisa que tem é uma injustiça. E a gente busca sempre aqui a justiça e traz as pessoas que possam, de alguma maneira, contribuir para que a justiça seja alcançada. Um abraço, doutor. Um abraço. Até uma próxima. Até mais. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Salles, que trata sobre a questão estética e tal, uma coisa que, né, mexe muito com a autoestima das pessoas. Dr. Marcos, obrigado pela sua presença uma vez mais. Nós estamos em pleno Black Friday. Tem alguma coisa a ver com vocês lá ou não? Vocês vão utilizar também, porque isso aí é um apelo de consumo, né? Então, na verdade, essa semana a gente está querendo entrar com alguns procedimentos que sejam melhores, né, com relação ao custo para os pacientes que vão fazer os procedimentos, né? Então, assim, é importante as pessoas irem lá fazer uma avaliação e a gente conseguir um custo-benefício bom, né, para as pessoas gostarem do tratamento e também do preço, né, que é interessante também, parcelamento e tudo isso. A gente pode ajudar bastante. E, na verdade, esse tipo de procedimento, de modo geral, né, da área médica, ao longo do tempo, porque é um segmento, a área médica, que vem tendo uma revolução muito grande do ponto de vista da tecnologia, novos procedimentos, cada vez mais aperfeiçoando e tal. E isso, claro, que é um investimento que precisa ser remunerado. Então, no começo é mais caro, depois vai se popularizando e, do ponto de vista econômico, ele vai reduzindo, pela quantidade, reduzindo o preço, né? Então, isso estabeleceu uma situação em que muitas pessoas que antes não conseguiam fazer nenhum procedimento estético, hoje possam. Sim, hoje existem materiais assim que têm um custo-benefício muito bom, né? Então, são tratamentos, são os bioestimuladores, né? A gente pode usar a toxina botulínica, ácido hialurônico, o Sculptra, né? Máscaras faciais. Isso daí traz assim um conforto para o paciente, né? E é um tratamento, um acompanhamento. Eu sempre falo que o que é importante, né, é a gente estar com saúde, que a nossa pele vai estar muito bonita. Então tem que tratar da saúde para a gente ter um retorno, né? Assim, eu quero me sentir um pouco melhor, mas tem que estar bem, né? Inclusive na alimentação, né, doutor? Eu tenho visto assim, muitos médicos também alertarem sobre isso, quer dizer, se tu tem uma educação alimentar, se alimenta bem, com alimentos que sejam nutritivos, né? Que não abusa demais da alimentação, quer dizer, tem uma alimentação balanceada e bem qualificada, ela também se expressa na questão da pele, não é isso? Sim, com certeza. A gente também tem essa parte dessa orientação da dieta, né? Então, a gente procura orientar a dieta, atividade física, né? A diminuição do estresse, né? O lazer. Isso tudo faz parte para a gente se sentir um pouco melhor e ter uma vida mais saudável, né? Doutor, nós estamos entrando agora na primavera, aliás, no verão, né? A primavera está indo embora, estamos entrando já no verão de 2022, 2023, e naturalmente muitas pessoas questionam assim, bem cá, o que é melhor, por exemplo, um tratamento estético, que é externo e tal, ele é melhor ser feito em que estação do ano? Existe uma relação entre, do ponto de vista assim, da saúde da pessoa, da exposição, porque ela vai se expor muito nessa época do ano, em relação aos procedimentos estéticos? Sim, existem alguns mitos, né, que se fala, tem que fazer algum tipo de procedimento no inverno ou no verão. Basicamente é o cuidado, né, Silvio, assim, as pessoas fazerem um peeling. Se estiver muito quente, numa temperatura muito elevada no verão, não é muito aconselhável, porque não é confortável para a pessoa. Então a gente pede nas temperaturas mais amenas, né, uma meia estação, um inverno, uma coisa assim. Os outros procedimentos não, a gente pode fazer em qualquer parte do ano, né, em qualquer data do ano. E é importante, né, doutor, você tem falado sobre isso aí, realmente uma verdade, né, é que hoje não é apenas o sexo feminino, são só as mulheres que buscam esse recurso à estética para, não só a estética reparadora, mas a estética mesmo, né, enfim, e essa é uma verdade, os homens também estão hoje, muitos deles até impulsionados pela mulher.
A questão hoje da estética, quando a gente fala estética, é claro que se você for cuidar da pele, da saúde da pele, você vai ficar mais bonito, né? Porque você tendo saúde, você está bem. A aparência, às vezes, física, não passa só pela questão da beleza, né? Tem que passar pela questão da saúde. A gente tem que se sentir bem e fazer os procedimentos para que mais tarde a gente possa ter uma vida mais saudável. É basicamente isso. Com certeza. Bom, o senhor trabalha em várias áreas desse setor da medicina, né, da estética. O consultório fica lá na Avenida Lucas de Oliveira, né, 1081, Dr. Marcos. Fica ali no Montserrat. Montserrat. Sejam todos bem-vindos. Ali em frente, o que tem na frente ali? Tem um campo de futebol ali do colégio? Tem a igreja. É a igreja, né? A igreja evangélica luterana. Evangélica fica luterana. Próximo. Exatamente. E fica perto também do hotel Hudson. Sim, isso aí exatamente. perto. E nossa clínica fica no Flat Bela Vista, que é maravilhoso também. É bem acessível, inclusive tem estacionamento na frente, com toda a segurança, não há problema, né? E se os pacientes quiserem ficar, a gente também oferece a hospedagem, né? Importante, nós chegamos no interior também, através das nossas redes sociais, né? Quem tem essa possibilidade de vir a Porto Alegre e fazer essa consulta e ver, né? De repente, olha, vou ver o que eu posso fazer. Quer dizer, vai lá e faz a coisa, estabelece a questão do custo e tal, e tem essa possibilidade de ficar hospedado lá. Sim, com todo conforto, né? Café da manhã, fica na hospedagem, descansa no seu quarto, a gente vai avaliar o paciente, no outro dia o paciente retorna, tem a alta e tem o destino cumprido. Bom, o senhor trabalha nisso aí, mas isso aí é uma coisa interessante, um componente psicológico fundamental, que ele trata também internamente, que é a autoestima da pessoa. Sim, isso é bastante importante. Às vezes as pessoas chegam lá desmotivadas, né? E a gente vê a pessoa renascer através de um procedimento. Sai dali com um gás maravilhoso para viver, maravilhoso, né? se sente bem. E hoje também, né? A gente tem que, assim, ter atitudes para ter uma vida melhor. Tu tem que manter a tua mente de maneira positiva, né, elevada, porque quando tu bota para baixo, tu atrai coisas de baixo também. Então, esse é importante, esse ponto de vista psicológico é fundamental. Dr. Marcos, um grande abraço, muito obrigado, até uma próxima. Eu agradeço a presença e eu queria deixar aqui um beijo para minha mãe, né, que mora no Rio de Janeiro. A minha mãezinha teve um problema de saúde, ela sofreu uma queda, né, da própria altura e teve uma fratura de bacia. Mas, graças a Deus, está tudo estabilizado e em dezembro, se Deus quiser, eu vou fazer uma visita e vou vê-la lá. Como é o nome dela? Dona Maria Tereza. Dona Maria Tereza, ó, um beijão. Certamente a senhora vai estar recebendo seu filho aí no final do ano aí para comemorarem juntos, tá bom? Mais um ano de vida e muitos mais ainda, tá bom? E com saúde. Um abraço. Certo. Obrigado, querido. Bom, e agora vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que teve de aniversário, parabéns, a semana passada. Obrigado, né? Silvio, obrigado. Começo de novembro, né? Dia 13 de novembro. 13 de novembro, que data maravilhosa, as 3 de novembro. Uma pena que, né? Enfim, bom, deixa para lá isso aí. Bom, na verdade, temos agora um novo governo, né? Quer dizer, não é tão novo, né? Nós sabemos as características desse governo que assume em janeiro, se for assumir, na verdade. E claro que o mercado imobiliário, que é o seu caso, o mercado imobiliário reage também a essas questões todas, a esses movimentos políticos. Como é que está reagindo esse mercado imobiliário em função disso? Bem, Silvio, como a gente já falou aqui diversas vezes, o mercado imobiliário é um mercado muito seguro, né? Ele caminha por si mesmo, né? E a bem da verdade, o mercado imobiliário já vinha reagindo desde o início do ano, porque os players da eleição já estavam definidos, já se sabia que ia ser Bolsonaro e Lula, né? Então o mercado imobiliário já vinha se preparando, né? Como nós também já falamos aqui, nós tivemos uma pequena retração ali no mês de setembro, agosto, na expectativa das eleições, né? E logo depois das eleições, o mercado imobiliário já começou a se mexer, né? Então, o que nós tivemos, né? No dia seguinte, no primeiro dia útil seguinte das eleições, nós tivemos as ações das companhias que fazem construções para baixa renda subindo muito. MRV, Tenda, né? Todas as companhias tiveram as suas ações de bolsa subindo muito. Habitações populares. Habitações populares. O que reflete isso, né? Um eventual incremento de um programa do tipo Minha Casa Minha Vida, do antigo Minha Casa Minha Vida, hoje Minha Casa Verde e Amarela, algum incremento nesse sentido, né? A bem da verdade, o mercado imobiliário vinha com 9 trimestres de crescimento continuado de produção e vendas, né? Então, isto é muito significativo, porque um mercado pujante como esse, né, é uma locomotiva que você não segura facilmente, ele vai continuar andando, né? O
que nós vamos observar nesse primeiro momento, e já estamos observando, interessante, Silvio, nesses últimos 2 dias da semana passada e nesses 3 primeiros dias dessa semana, todos os grandes grupos imobiliários fizeram as suas reflexões e publicaram as suas reflexões, né? Você, se entrar na internet, você vai encontrar de todos. Então, todos aí se preparando para um ano que vai vir, em que se espera alguma redução da taxa de juros a partir de maio, junho, né? Em que se espera uma política monetária não tão distinta da que a gente está vendo hoje, né? E que se espera algum incremento na construção civil de baixa renda, nas chamadas habitações populares, né? Então, isso dá uma certa continuidade ao mercado imobiliário. O que nós vimos, e ficou claro isso ontem, numa reunião que a gente participou de grandes investidores do mercado do litoral norte gaúcho aqui, é uma retração da alta renda, né? Alta renda que foi pujante nesses últimos 2 anos, ou seja, a gente viu os imóveis de alta renda com bastante volatilidade nesses últimos 2 anos, a gente vai ver alguma certa restrição. Nós já tivemos, no litoral norte agora, nos últimos 5, 7 dias, 3 empreendimentos suspensos, né? Nós já tínhamos tido mais uns 2 ou 3 ali entre agosto e setembro, né? Nós temos visto uma reacomodação dos investidores justamente aguardando quais vão ser as políticas monetárias que vão ser publicadas pelo novo governo. Então, eu acho que a gente vai sofrer aí até março, janeiro, fevereiro, março, até se entender qual vai ser o caminho da política monetária, mas eu acredito firmemente que o mercado imobiliário vai continuar pujante, né? O imóvel, né? Você que é investidor, você que é proprietário, o imóvel vai continuar sendo um grande refúgio, um grande porto seguro para qualquer desequilíbrio institucional que a gente venha a ter pela frente, Silvio. Não temos que possamos ter, porque as indicações aí nós vimos ao longo desses últimos 3 meses, era de que haveria, de parte do novo governo, ainda bem que nós temos ainda o Banco Central Independente, que vai evitar qualquer, né, aventura nessa área monetária. Tomara que continue assim. Mas indicações de que poderíamos ter uma relativização na questão da propriedade privada. Do direito à propriedade privada. Se for observar, nós já estamos monitorando alguns movimentos de invasões, né, de certa forma, de ocupações irregulares. A gente chama qualquer tipo de ocupação que não tenha uma... De invasão, né? E de certa forma irregular. Isso a gente teve o monitoramento disso pelo mercado imobiliário, a gente verifica que isso talvez seja uma grande preocupação futura. Nós já estamos verificando aqui em Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, grandes proprietários de terrenos em que vai sair empreendimento se preocupando com a segurança de uma forma mais contundente. Agora, tudo isso é ainda uma relativização. Nós temos que acompanhar o que vai acontecer. Eu não acredito, Silvio, que o mercado imobiliário vá sofrer um descompasso ou uma guinada no caminho que ele vem seguindo. Eu acredito que o primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter, sim, uma redução na velocidade de vendas, no volume de vendas, se comparado com o primeiro semestre deste ano. Mas eu acho que logo depois ali, maio, junho, dependendo de como estiver a Selic naquele momento, porque ela impacta muito nos financiamentos habitacionais, né, a gente retome o caminho. O mercado imobiliário caminha sozinho, né? Tem que haver um grande impacto institucional para que o mercado imobiliário não caminhe. Nós temos que marchar para um país em que, por exemplo, haja o princípio federativo seja mais fortalecido, dando mais poder aos estados e menos ao poder central, como é na nação americana, por exemplo, né? E marchar para que nós tenhamos uma sociedade em que nós dependamos menos do Estado. Quanto menos depender do Estado, mais a economia vai marchar sozinha, mais nós temos criação de renda, geração de empregos, mais salários, enfim, a sociedade marcha por as suas próprias mãos, né? Pelos seus próprios pés, caminha pelos próprios pés. Então, vamos torcer que realmente isso aconteça, porque o Estado, quanto mais Estado, mais pobreza, mais falta de liberdades. Então, nós temos que torcer, porque o Brasil, afinal de contas, não terminou. O Brasil talvez tenha dado uma tréguazinha para depois dar um novo salto lá adiante, e é isso que nós esperamos. Doutor Bernardi, um abraço, obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Silvio. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse bloco do encerramento do Economia e Desenvolvimento dessa semana, estamos recebendo aí um colorado dos quatro costados, o Laércio Tadeu, presidente do Sindicato da Areia. Obrigado pela tua presença, Laércio. Obrigado, Silvio. Sempre marcando ponto aqui no programa, que é uma satisfação estar sempre aqui no seu programa e conversando. Sobre vários assuntos. Inclusive o seguinte, o Sindicato da Areia, que é presidido pelo Tadeu, é um sindicato importante porque ele reúne os empresários de um setor fundamental para a economia, né? Que é a questão da areia, fornecimento de areia para as construções e tal, para nossas casas, enfim, todas as coisas que são feitas a partir da areia. Então, um sindicato forte e, sobretudo, importante na sociedade. Mas vamos começar conversando um pouquinho sobre futebol. Eu sei que tu é muito colorado, né? E o Inter vice-campeão brasileiro, né? Eu acho que o Inter fez aquilo que nem vocês imaginavam que pudesse acontecer no começo do ano. No início do ano, estava se fazendo as contas de 45 pontos para não ser rebaixado. Essa era a conta que se fazia. Hoje está com 70 pontos. Vê que foi uma coisa... Mas é que houve um fato aí que mudou muito. Foi aquela concepção que tinha da presidência do Inter, que era de trazer estrangeiro, e ela, com as derrotas e os problemas, ela foi modificada e, graças a Deus, para os colorados, veio o Mano Menezes e arrumou a casa. Ele arrumou e hoje o Inter está aí com 70 pontos, a maior pontuação, acho, da história dos pontos corridos que o Inter conseguiu nesse momento. Então, isso é uma vitória e preparando agora para 2023, né? O desafio é grande. O que precisa o Inter para... Porque, olha aqui, o Inter, vice-campeão brasileiro, ele entra o campeonato de 2023 brasileiro em condições de novamente disputar obter o título, não é isso? Mas precisa e a Libertadores também. Então, mas precisa uns 3 ali, eu acho, para ajeitar esse time. Precisa de um cabeça de área, como falam aí no futebol, muito forte, porque o Gabriel esse machucou e volta só em abril, em que condições vai voltar. Cabeça de área é o famoso center-half. O centro-médio, né? Center-half, né? Center-half, no tempo antigo. E o mercado é muito complicado, né? Pelos valores que estão pedindo aí. E um centroavante, né? Apesar que o alemão está jogando isso aí, mas é o alemão, né? Nós temos que ter um nome aí que causa respeito no zagueiro. Estão falando em Leandro Damião, mas eu acho que é muito dinheiro e já está também meio... Não se sabe as condições que ele está lá, está jogando no futebol japonês que nada a ver com o nosso, né? Pode estar jogando futebol japonês também. Japonês. Mas é isso aí, vamos ver o que 2023 se apresenta aí, que há quantos anos o Inter não ganha nada, né? Então vai ter três competições aí, né? Que é o Gauchão, Libertadores, Gauchão, Copa do Brasil e Brasileiro. 4. 4, Brasileiro e Copa do Brasil, 4. E a Libertadores, se não se classificar entre os dois, vem para a Copa Sul-Americana, quer dizer, vai estar muito bom, mas isso aí, quanto mais tu fica, mais tu tem que gastar, né? Apesar de ser no segundo lugar, aí vai ganhar uma grana boa, mas pelas condições atuais hoje, que qualquer jogador hoje ganha 300 para fora, está muito difícil. Tem que ter plantel, né? Eu vi outro dia que o Grêmio tem 70 jogadores, não? 70 Um absurdo isso, um absurdo. E é por isso que não adianta a quantidade, tem que ter menos com qualidade, né? Eu me lembro que na época que eu fazia cobertura de esportes, né? Tanto no Grêmio como no Internacional, durante muitos anos, na Calda Júnior, no Jornal do Globo, no Jornal do Brasil, o elenco, plantel dos times não passava de 25, 26 jogadores. Eram 3 goleiros e cada posição tinha um jogador a mais, que eram 2 jogadores por posição, davam 22, mais 3 ou 4 goleiros, dava 26. Hoje, 70 jogadores, quer dizer, e aqueles resultados que o Grêmio obtinha naquela época, e o Inter serve para o Inter também, eram muito melhores. E tu sabe o que é pior, Silvio? Esse contrato sem nenhuma lógica em alguns jogadores, aí não dá certo. O que eles fazem? Eles emprestam para outro time e pagam metade do salário. Isso é uma baita administração. É um rombo danado. É um rombo, quer dizer, o cara está jogando lá, empresta para o Vasco.
Aí o cara ganha 500 aqui, vai ganhar 250 e vamos bancar 250 aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, não é do bom, mau sentido, vamos botar areia na nossa conversa? Vou botar areia. Falar um pouquinho do Sindicato da Areia e tal, como é que estão as perspectivas daí para até o final do ano, né, e o ano que vem? Agora estamos encerrando o ano, aí falta um mês e meio aí para encerrar o ano, vamos ter eleição agora em dezembro, né, do sindicato, dia 8 de dezembro. Concorre de novo ou não? Sim, que bom, que maravilha. Vamos continuar. Tem uma liderança já consolidada. Vamos continuar com a nossa chapa aí e vamos tentar continuar com o serviço que nós estamos fazendo aí, com muita luta, né? Essa semana tive até uma reunião com o prefeito de General Câmara, o Elton, sobre a Marópolis lá, que é um grande problema que é hoje a mineração, não só a mineração, irrigação, a pecuária, pescadores e até o turismo está sofrendo com aquela barragem de Amarópolis ali, que faz no Rio Jacuí ali, que está com parada por falta de obra. A promessa agora é que dia 21 começa as obras, dia 21 de dezembro, em 30 dias, vamos acreditar que ela volte a funcionar, mas é só reformas. É uma barragem que foi feita em 1974, olha quantos anos, já vão para 50 anos, e a manutenção é quase zero. Então, uma obra que em 74 o governo, na época, pensou em fazer e ajudar a economia do Rio Grande do Sul, hoje nós estamos aqui em 2022 para trocar um parafuso é um problema. Precisa de mergulhador, quebra as alças, secadeira. Então, ela não é só ela é muito importante para a mineração, mas também para a economia gaúcha naquela área. Em 74 foi eleito, começou a governar o Estado, foi eleito em eleição direta o Simval Guazelli no Estado. E era presidente do Brasil, se não me engano, o Costa e Silva. Que ela é uma obra federal. Uma obra federal. Dela é o Costa e Silva, né? É o DENIT. E depois entrou o Geisel e depois entrou o Figueiredo. Na época eles cuidavam muito dessas... Né? Que aí essa eclusa que tem ali é muito importante para a navegabilidade daquele rio ali, que tem uma diferença. Então, até eu falei com o prefeito que até é um momento político, para turismo ali, para o turismo, porque é muito importante que ela tem duas comportas, né? Aí o navio, o draga, o que entra ali, o rio sobe, é bonito aquele movimento ali. E está tirado ali, vamos botar assim, né? Claro, tem a empresa que cuida lá está fazendo o que pode, né? Mas tudo depende das verbas, né? E agora com essa troca de governo, nós estávamos numa tratativa, isso que é o grande problema que eu sempre reclamo no sindicato todo o tempo. A gente está numa tratativa com o setor público, né? Agora conseguiu, aí em janeiro, trocar tudo. Aí como é que a gente tem que começar tudo de novo? Quem sabe vai assumir, qual o interesse que quem vai assumir sobre se ele pensa em hidrovia, se ele pensa em rodovia, tudo isso começa de novo. Aí quanto tempo a gente perde naquele segmento que a gente vem tratando ali? Na verdade, os bons projetos, mesmo que se renove o governo, nós queríamos que profissionalizar a política no Brasil, né? No sentido de que de fazer com que o político olhe para a economia, para a ação dele do ponto de vista profissional. Não importa o que seja e tal, o programa que tem que ser um programa que socialmente é justificado, continue, né? Então, olha aqui, por exemplo, tu falasse aí em General Câmara, conheço uma cidade linda, maravilhosa, em confluência do Jacuí com o Taquari. Com o Taquari, muito linda. Ali nessa região, São Jerônimo, General Câmara, Charqueadas, aquele lá em cima também, uma cidade, várias cidades ali, são polos que podem ser usados do ponto de vista turístico. Né? Então, hoje tem agora a concessão dos canyons, né? Aconteceu aí. O que vai acontecer? Vai crescer o turismo nessas áreas, nós vamos desenvolver cada vez mais o Estado e é preciso oferecer mais alternativas para o turista, até inclusive o gaúcho, né? Não precisa viajar lá no Nordeste, sei lá onde for. O nosso polo turismo, hoje nós estamos falando de Gramado e Canela. Gramado e Canela. Gramado e Canela. O Porto Alegre, por exemplo, tem umas áreas lindas por aí, até eu que moro no extremo sul tem áreas lindas, não exploramos isso aqui, nós só um ponto de descer do aeroporto, os ônibus estão ali e já levam para Gramado. Então nós temos vários lugares muito lindos por aí. Então tem que ser melhor explorado essa coisa. Essa de Amarópolis aí é muito... A operação é bacana. Claro, para quem está ali todo dia não tem problema, mas para quem é o leigo, não vê aquela operação do rio subir, da draga, do navio ir embora, aquilo é muito bacana. Tem que explorar isso aí. A pesca também, tem que ajudar os pescadores. Lá ficam com... O rio estava ontem 1 metro e pouco, agora começa a Piracema,
E tem que ter água para o peixe desovar, tudo. Então, tudo isso tem que ser pensado. É que hoje nós já estamos num momento que só pensamos na política, quem vai ser, quem não vai ser, quem vai trocar, e a economia descendo. Então, a gente tem que pensar muito na economia, porque eu sempre digo que empresas fortes geram emprego e geram economia, né? Aí eu vou ter dinheiro para ir no turismo, eu vou ter dinheiro para comprar. O dinheiro circula, né? O dinheiro circula. Hoje, e agora nós estamos nesses dois hiato aí entre a saída de um governo e outro, não pode afetar a economia que já está afetada. Então, se afetar mais, aí vai ser terrível. Na verdade, assim, a gente sempre prega aqui, né, que quanto menos Estado, melhor, que o Estado é importante, claro que é, mas ele é importante até ali, ele tem que deixar a economia fluir, né? Isso, a economia, o Estado não pode estar em tudo, tem vários lugares que o Estado não tem que estar. Quando ele entra, normalmente ele entra, raramente ele entra para ajudar, ele entra normalmente para se expropriar e para desestimular muitas cadeias produtivas. O Estado tem que cuidar da segurança, né? Saúde, educação, aqueles três. Saúde e mas tem que deixar muita coisa fora, deixar o empreendedor a trabalhar ali, para poder ter, porque senão começa a abrir uma empresinha, como sempre foi, agora abre uma empresa com lá, fundação não sei o quê, aí aquilo incha de empregado, de CCs e tudo, e aí eu saio hoje, eu não posso deixar os meus mal, eu já me associo com quem entra, e aí quando tinha 10 passa para 20, para 30, quando vê, como tem várias fundações aí que tem 50, 60, quando não precisa, com 10 ali, uma empresa, ela trabalha conforme ela pode dentro do seu orçamento. E veja bem, o que tu tocaste na questão do enchamento da máquina pública, nós sabemos que o próximo governo já vai elevar de não sei quantos ministérios nós temos hoje, 20 e poucos. 23. Para 40, 23. quase 40. São mais 17. Mais 17, então são 30, 40, né? 23 mais 17 são 40. Então, 40 ministérios. Para quê? Para encher a máquina pública, para botar a companheirada e tal. Então, é isso que nós, muitas vezes, que arrumar lugar. A gente critica, porque o Estado tem que ser enxuto. Essa questão do Estado mínimo, como economista, sempre fui muito cobrado, Estado mínimo. O Estado mínimo que nós queremos é o Estado mínimo que seja eficiente. Não adianta ter um Estado máximo e ineficiente. Nós temos que ter um mínimo que cumpra as necessidades básicas da sociedade, estabelecer qual é o tamanho da sociedade que queremos e o Estado correspondente. Tinha locais aqui em Porto Alegre, em fundações aí, que tinha, às vezes sentava dois numa mesa porque não tinha lugar. O cara ficava em casa, trabalhava em casa, não é por home office que acabou da pandemia. Não, ficava em casa porque não tinha lugar, vou fazer onde. Então, tem que se pensar no Estado. Não quebra porque nós somos muito ricos, senão já tinha quebrado há muito tempo. Tu falasse uma coisa, Tadeu, impressionante isso. O Brasil, e não digo desse atual governo que vai assumir aí tal, esse atual aí resgatou muita coisa, mas o Brasil, ao longo do tempo, ele só não quebrou, só não foi à falência porque ele é muito rico. Tem muita gordura para... Nós temos tudo aqui no país, tudo. Imagina o dia que o eleitor, que nós como cidadãos, tivermos consciência do poder que tem o nosso voto, né? De colocar o nosso voto lá em alguém que vai exatamente fazer com que não só desperte esse país, mas que ele, ao despertar, ele veja para onde caminhar. Olha, vai ser o mais importante, mais rico, mais próspero país do mundo. Ninguém tem as condições que nós temos. Hoje, se o mundo se fechasse para nós vivemos sem ele. Conseguimos, nós temos tudo. Nós temos tudo. Se fechar hoje, nós temos comida, temos o maior litoral do mundo. O Japão, que é a quarta economia do mundo, se ele fechasse as relações exteriores, ele falia. Não tem como. Falia. Coreia do Sul, a mesma coisa. A China, tão gigante que ela é, mas ela também não poderia prosperar, ela ia sucumbir também. O único país do mundo, é o nosso país. Pena que as pessoas não têm essa consciência. Tem aquela piada que fala, né? Tem tudo, mas não vi o povo que eu deixei lá em cima. É verdade, não vi o povo que deixou lá. Então nós temos que ter essa consciência, quer dizer, eu nem estou na questão partidária, nós sabemos é quais são os caminhos que nós temos, qual é o caminho que nos leva para a prosperidade, com liberdade, e aquele caminho que nos leva para a deficiência, para a pobreza e, sobretudo, para a submissão, para a escravidão mental, porque nós estamos caminhando seriamente para isso. Já não temos mais liberdade e isto deveria ser uma coisa mais importante. Está perigoso de falar qualquer coisa. É verdade. Aliás, eu sempre falo sobre, até citei no meu comentário aí, um dos vários grandes filósofos, né, Emil Fará. Emil Fará tem um livro que eu recomendo para você chamado País dos Coitadinhos.
Nesse livro, uma das coisas que ele diz é o seguinte: nós brasileiros temos essa missão, ou de tornarmos uma grande nação, um país, ou de nos tornarmos um vasto albergue, né? E o albergue o que é? É você ir lá comendo um pouquinho, aquilo que é o limite e tal, não tendo liberdade para nada, não tendo independência para nada. Então nós seremos albergados ou seremos uma sociedade livre e próspera? Essa é a definição que nós temos e essa é a decisão que nós temos que tomar. Eu, como participei dessa última eleição, aí a gente fica impressionado como o eleitor, ele não se interessa pela política, onde ele deveria se interessar muito mais. Ele vai se interessar na última semana, que ele vai ver, quem é que eu vou votar? Mas aí ele não ouviu as plataformas de ninguém, ele não viu qual o posicionamento do candidato, ele vai votando no embalo ali. Aí o outro vai colocando, vota nesse, e aí permanece quem? Os mesmos. Então a renovação, o que foi? Desse tamanho. Aí o cara promete que vai te dar picanha todo dia, tu vai comer picanha, tu acredita, que tu vai viajar de avião para o exterior, tu acredita, né? E coisas fora da realidade, né? E aí quem está lá preparou o campinho, entre aspas, aí preparou para eles não saírem, né? É verdade. Aí vem aí, como eu falei, fundão 93% para os eleitos e os 7% para quem não está eleito. Como é? O mundo nosso é a base do cifrão que eu falo. É verdade. Ele é que manda. Então, se vem me dá uma campanha com 3 milhões, eu não quero dizer aqui, mas eu acho que eu estou eleito. É verdade, é verdade. O dinheiro que comanda essa lamentavelmente. Mas aí continua, nunca se sabe como vai ser. Aí o Congresso agora já está se ajeitando, né? Vai se ajeitando. O Congresso conservador já não vai ser tão conservador assim. E aí vai se ajeitando. Vão lá para e aí nós precisamos continuar. Perfeito. Tadeu, obrigado pela tua presença aqui, é sempre bom conversar com o Tadeu, porque vários assuntos aí importantes para a nossa comunidade. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado pela participação, estamos sempre aí, vamos conversando sobre tudo, até futebol. Até sobre futebol. A você, telespectador, obrigado pela sintonia, pela fidelidade, uma boa semana de trabalho e até o próximo programa. Até lá.